A outra opção aqui é a outra guia, então, nós temos a guia opções. Nessa guia são selecionadas as ações que o sistema irá aplicar ao criar a nota fiscal de devolução. Dentre elas, né, algumas são as mais utilizadas, né, que é a buscar incidências, né, temos 3 opções ali, a validar devoluções anteriores, que é muito importante, né, inclusive, ela vem sempre marcada, tá, a cada nova execução, mesmo que tu desmarque ela, quando tu executar a rotina de devolução de novo, ela vai vir marcada, tá. E uma outra opção que não é tão usada, mas eu quis trazer para vocês, é a verificar divergências, tá? Essa opção aqui, ela faz uma série de validações entre a nota fiscal de saída e a nota fiscal de entrada, tá, de devolução. A gente vai ver um pouco mais à frente. Tem outras opções aqui que não são tão utilizadas, né, mas que merecem alguma atenção em alguma situação especial, por exemplo, né, como utilizar correlações de tipos de operação, né, que é uma opção que ela veio para, se não me engano, em 2017, que ela foi lançada. Ela permite, então, correlacionar tipos de operação. Tá? Se eu não quero usar regras fiscais e eu não quero utilizar o buscar incidências, né, eu posso parametrizar, então, um tipo de operação de correlação. Ou seja, para o tipo de operação 5101A, eu sempre vou usar o 1201A para devolver. Né? Então, eu posso deixar tudo isso parametrizado e é automaticamente, conforme o tipo de operação da minha saída, ele vai gerar a minha nota fiscal de entrada com o mesmo tipo de operação. Então, entrando um pouquinho nessas opções mais utilizadas, tá? Buscar incidências percentuais em enquadramento de IPI da nota de origem, né? O sistema vai buscar exatamente as incidências e percentuais da nota que está sendo devolvida. Realizando o cálculo de imposto com esses dados, o CFOP da nota de entrada será o CFOP informado na tela de rotina na guia devolução. Nessa opção não será buscada a regra fiscal. Então, quando eu utilizo essa opção aqui, ele vai me trazer exatamente os percentuais, as incidências da minha origem, da minha saída, mas eu preciso informar um tipo de operação de devolução, tá? Porque o sistema ele não busca mais regra fiscal. Se eu não informar um tipo de operação de devolução na guia de devoluções ali, a nota vai acabar sendo criada com um tipo de operação em branco, tá, pessoal? Opção buscar incidências e percentuais de PIS/COFINS do tipo de operação, né? Para o PIS/COFINS, então, a gente pode ter uma busca diferente lá, que em vez de buscar a nota de origem, ele passa a buscar do tipo de operação, tá? O sistema considera esses impostos para as informações do tipo de operação informado na tela da rotina da guia de devolução. Então, o que acontece, né? Eu posso marcar a opção buscar incidências e percentuais do enquadramento de IPI da nota de origem, mas buscar as incidências e percentuais do PIS e COFINS do meu tipo de operação que eu informar na guia de devolução. Tá? Então, para o PIS e COFINS, ele passa a não usar os da nota de origem e sim do tipo de operação de entrada que eu informar na guia de devolução. Geralmente, ela é utilizada em conjunto, então, quando marcada a primeira opção lá dos percentuais e enquadramento de IPI, né, tu marca também a do PIS e COFINS, tá? Não é obrigatório o uso em conjunto, mas geralmente se usa em conjunto quando se deseja utilizar essa opção. A outra, então, é buscar incidências e percentuais de PIS e COFINS da nota de origem, né? Nessa opção, somente o PIS e COFINS será buscado da nota de saída, os demais impostos serão calculados conforme incidências percentuais do tipo de operação informada na guia de devolução. É basicamente o inverso, né? Então, aqui eu busco o PIS e COFINS da minha origem, mais as incidências de IPI e ICMS conforme o tipo de operação da minha guia de devoluções. Tá? Não marcando nenhuma opção, tá? Então, quando tu não optar por buscar incidências, né, o sistema vai buscar tudo ou do tipo de operação informado na guia de devolução ou da regra fiscal. Tá? Aí tem essa opção. Se eu utilizar regras fiscais, eu não necessito buscar nada da origem, né? Eu parametrizo as minhas regras. Ou se eu tiver poucas alterações fiscais, né, eu posso ter apenas tipos de operação para fazer o lançamento da minha devolução. Sob a opção de validar devoluções anteriores, né? Então, ela sempre vai iniciar com a opção selecionada. Quando tiver selecionado, irá validar se ocorreu devoluções para aquela nota e assim apresentará apenas os itens que não foram devolvidos, né, para efetuar uma nova devolução.
Caso a opção seja desmarcada, será apresentada uma mensagem de alerta e o sistema não fará nenhuma verificação, permitindo devolver os mesmos itens à nota fiscal diversas vezes. Esse campo somente poderá ser desmarcado se o usuário tiver o direito imposto, tá, pessoal? Então tem um direito que permite alterar esse campo aqui, essa opção. Importante, tá? Quando o material da nota de saída possuir o seu cadastro a opção de utiliza número de série, tá? Mesmo se eu desmarcar essa devolução, essa opção de validar dos anos anteriores, o sistema não vai me deixar devolver o mesmo item duas vezes, tá? Então, quando o material possui controle por série, eu não consigo fazer a devolução do mesmo item duas vezes, tá? Independente dessa configuração estar marcada ou desmarcada. A opção de verificar divergências, então, ao selecionar essa opção, entre outras verificações, será validado o status da nota fiscal de saída. Então, olha só, bem interessante. A gente pegou um caso recente no suporte, onde o cliente ele fez a devolução de uma nota que não estava autorizada na Cefaz, de origem. Então, a nota estava com um status de erro lá, por uma rejeição qualquer, e o cliente foi lá, não percebeu que a nota não estava confirmada e fez a devolução e acabou enviando essa nota de entrada de devolução para a Cefaz. Geralmente, tá? O que acontece nesses casos é a nota de devolução ser rejeitada porque a chave da nota devolvida está inexistente, tá? Neste caso específico desse cliente, isso não aconteceu e a Cefaz acabou acatando essa nota de devolução, mesmo a chave referenciada lá ser inexistente. É difícil explicar o que houve nesse caso, né? Porque ocorreu uma falha também da Cefaz em permitir que uma nota não autorizada seja referenciada como devolvida lá, né? Então, neste caso aqui, se essa opção tivesse marcada, tá, o sistema ia alertar o usuário, ó, a nota fiscal de devolução não está confirmada, e aí o usuário tem a possibilidade de tomar uma ação, né, de ou confirmar a nota fiscal de saída ou não fazer a nota de devolução, tá? Então, além dessa opção de validar também o status, ele também valida os impostos da nota, tá? Então, quando marcada no final da rotina, tá? Ele permite criar a nota, tá? Mas depois da nota criada, ele gera esse relatório aqui, tá? Então, aqui a gente pode ver que no relatório que ele gerou, então, existe uma divergência de valor de ICMS, tá? Onde a minha nota de saída tem um valor de ICMS de 4,50 e a minha nota de entrada gerou com 4,25, né? Então, isso quer dizer que provavelmente ou minha regra fiscal está incorreta, né? Está com talvez uma alíquota diferente, né? E também validou ali o status, ó, status diferente de 3 confirmado, nota fiscal 2267. Nesse caso aqui eu devolvi a nota 2267, nota de saída, ele está dizendo que o status não está confirmado, tá? Então, notas não confirmadas, em tese, não tem o que se devolver, né? Elas não estão na Cefaz, né? Então, nesse caso aqui, o usuário já poderia tomar uma ação, né, de ir lá na nota de entrada, excluir ela, verificar o que houve com a nota 2267, né, fazer o envio dela para o Cefaz, ou então excluir ela também, caso não esteja confirmada, tá, pessoal? Então, é uma opção um pouco negligenciada, né, mas que facilita, né, e dá uma certa proteção no uso da rotina de devolução. Quando ela geralmente não é recomendada, tá, quando é feito devoluções parciais, tá, que o sistema ele não faz essa validação parcial de imposto, né? Aí ele acaba que sempre dando divergência nos valores de impostos, porque o total, ele sempre valida o total, né? Então, se eu tenho lá 10 itens na minha nota de saída e devolver 5, é óbvio que o ICMS vai ser menor, né? E aí ele acaba trazendo essas rejeições aqui, essas divergências, na verdade, né? Quando na verdade não são, porque é uma devolução parcial. Mas para devoluções parciais, ela é bem interessante, tá? Então aqui eu estava comentando também antes da utilizar correlação do tipo de operação, né? A gente pode, né, eventualmente usar correlações, eles ficam lá no menu comercial, faturamentos, pedidos, parâmetros, correlações de tipos de operação, tá? Então é esse cadastrinho aqui, onde eu informo então que minha nota de saída vai ter, quando eu fizer uma devolução, o tipo de operação que eu especificar. Nesse exemplo aqui, então, eu tenho, quando minha nota de saída for usado o CFOP 6102A, eu vou devolver um 2201A. Né? Quando usar 5101A, eu uso 1201A, certo? Aí eu posso ter várias correlações de para, né? Então, saída tal, entrada tal,
certo? Eu preciso me certificar, então, nesse caso aqui, que os impostos, né, não vai ter variação, já que eu vou usar por tipo de operação, né? Então, teria que bater as mesmas tributações da minha UTO de saída com o meu UTO de entrada. Tá? Quando eu uso essa opção aqui marcada, então, na minha guia de evolução, tá, os campos de tipo de operação eles vão ficar em cinza, tá? Eles vão ficar indisponíveis para a seleção, porque eu não vou poder informar tipo de operação, porque ele vai buscar tudo dessa tela aqui. Tá?